ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. E Deus nos trouxe a esta casa mais uma vez para mostrar a grandeza extraordinária do nosso Deus. Quem crê que o Senhor pode, porque Ele pode todas as coisas em sua vida, diga glória a Deus. Nós servimos ao Deus da impossibilidade. Onde você não pode, Ele está lá. O que você não sabe como resolver, Ele já resolveu. Nós é que ainda não contemplamos, porque nossa fé e o nosso sobrenatural é um pouco limitado. Mas Deus é o Deus que tudo sabe e tudo está patente aos seus olhos e está nas suas mãos. O texto a ser lido hoje está em 2 de Pedro, no capítulo número 3, e o verso apenas o 18. É a carta que Pedro vai encerrar acerca de algumas advertências, mas principalmente convidando todos nós a conhecermos ao Senhor, a crescer com Ele, a desfrutar da sua graça, deste favor que nós não merecemos, mas que precisamos, e Ele dá, porque a sua benignidade dura para sempre. 2 de Pedro, capítulo número 3, e verso 18 diz: antes crescei na graça, diga comigo, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Senhor Deus, ministra a nossa alma, fala o nosso coração, nos coloca de pé, nos sustenta na Tua verdade, é que eu te peço em nome de Jesus. Você senta dizendo glória a Deus, aleluia. Irmãos, ele diz antes, vai fazer alguma coisa, mas antes. O que é que tem para resolver? Mas antes, ele está dizendo prioridade. Deus é prioridade. Ele disse conheça, cresça, desfrute. E quando eu vejo aqui a palavra conhecimento, está associado à transformação. Conhecer a Cristo não é mera informação. Conhecer a Cristo é saber onde Ele mora, quem Ele é ser transformado por Ele. É ser moldado pelo Senhor. É dizer como Paulo: Pai, eu quero ser o teu imitador. Me ajuda a te imitar, Senhor. Como Paulo informa e diz a cada um de nós que também devemos ser os seus imitadores, em Efésios capítulo 5 e no verso de número 1. Coloquei para a gente ver, Vinícius, o que é que diz lá. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, quando nós começamos a entender este versículo, nós dizemos, antes de qualquer coisa, cresça. Cresça aonde? Diz, na graça, no conhecimento. De quem? De Jesus. Há uma informação que devemos devorar nesta noite. Há uma informação clara, que eu estou em continuidade, em crescimento. Eu começo a entender que a salvação é muito mais do que um momento, mas ela é contínua. Quando eu leio Romanos 8 e verso 1, eu percebo que Deus já apagou os meus pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu lembro também em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17, ele diz que agora nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aqui é uma informação clara, que quando Deus nos resgata da nossa vã maneira de viver, Ele aniquila os nossos pecados. Quem crê nisso, diga amém. Mas nós não podemos deixar, irmãos, de lembrar que a salvação continua. Ela é um ato contínuo, não um ato isolado que foi feito numa cruz. Ela começa lá e nos dá continuidade. Tanto é que você pode abortar o processo agora. Tanto é que agora Daniel, que foi alcançado pela graça, e eu também, podemos automaticamente, nesse momento, naufragar na fé. Saltar do barco, parar a caminhada, dizer não quero mais, mesmo já com os pecados aniquilados. Talvez alguém não tenha entendido o que eu estou querendo mostrar esta noite, mas o texto vai dizer que eu preciso crescer, mas ele começa dizendo na graça. Na graça. E esta graça, irmão, não foi barata. Esta graça não é aquilo que eu mereço, na verdade é o que eu não mereço, mas que preciso. E por precisar, e pela sua bondade, Ele me dá.
Desde 1900 e um tempo atrás, eu puxei aqui o nosso teólogo alemão, eu não sei o nome, se eu consigo dizer, Dietrich Bonhoeffer. Em 1906, ele já lutava contra uma graça barata, que foi colocada dentro das igrejas, onde Deus perdoa tudo, e você não precisa mais fazer nada. Você já está salvo. Mesmo que você cometa atrocidades, mesmo que você cometa outros atos errados. E ele disse, isso é uma graça barata. E isso é que vai contra a igreja do Senhor. Porque a graça de verdade, de fato, ele perdoa os nossos pecados. Mas ele também ajuda a conscientização do pecador. Ele começa a tirar a influência do pecado de dentro de nós. Ele não só aniquila, mas ele começa a trabalhar nosso coração para nós não desejarmos mais pecar. É a graça cara. Tem um livro que ele escreve, eu estou buscando para comprar, que é o Discipulado. E ele já trata sobre isso, sobre a graça barata. Ele diz assim, o teólogo alemão que cunha a expressão graça barata, descreveu como aquela que justifica o pecado, em vez de justificar o pecador, que se arrepende e deixa o seu pecado, sendo um perdão que nos livra do pecado, mas não do poder do pecado. Então, Dietrich Bonhoeffer. Então eu lembrei de um texto que encaixa muito bem nisso, que é quando Jesus vê a mulher adúltera. Lembra lá? Aí ele disse, perguntaram, o que vamos fazer com ela? Aí ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém lançou a pedra, porque todo mundo tinha pecado, e todo mundo sabe disso. Então quando ele vai embora, todo mundo vai embora, cadê teus acusadores, mulher? Se ninguém te condenou, ela disse, ninguém. Bom, quando nós estamos com Cristo, nós somos libertados da condenação. Quem crê assim, diga amém. Somos justificados, lavados. Mas escute isso aqui, presta atenção. Abre a mente, me escute. Pra você não confundir o que eu estou pregando. Para você não se achar, não, agora eu posso fazer tudo que o pastor disse, que meus pecados todos foram perdoados, do passado, do presente e do futuro. De fato, Deus nos perdoa por completo. Mas Ele tira também de dentro de nós a intenção de pecar. Pelo menos Ele luta em nós com o Espírito Santo, guerreia por nós com a sua graça, para que a influência do pecado não sobressaia. Não é que não desejamos, não é que não tenhamos vontade, mas que ela não venha sobressair, que ela não venha ser maior do que a graça, do que o Espírito Santo de Deus, que nos envolve com os céus. Quem está entendendo, diga amém. Cadê teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou. Ela disse, ninguém. Ele disse, também eu não te condeno, porque Cristo não veio condenar, Ele veio fazer o quê? Veio salvar. Só que aí eu amo esta mensagem. Aí diz assim, eu não te condeno, mas vá e o quê? E não peques mais. Ele disse, eu te perdoo, mas também te ajudo para que você não peque mais. Eu te perdoo, mas lute contra esse desejo. Eu te perdoo, mas não vá na contramão do Evangelho. Eu me lembro, irmãos, que quando Judas escreve, há uma carta de Judas, não Judas Iscariotes, mas Judas, irmão de Jesus. Ele diz assim, em Judas só tem um capítulo, coloca o verso 3 e o verso 4 para mim. Olha o que estava acontecendo dentro da igreja. Ele diz, amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram, olha, escuta isso aqui, irmão. Se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem a dissolução à graça de Deus e negam a Deus, um dominador, o Senhor nosso, Jesus Cristo. Olha o que está dizendo. Ele diz, olha, pegaram a graça e estão usando de libertinagem. Pegaram a graça e estão utilizando ela para fazer o que querem. E introduziram no meio de vós. É aquele homem, aquela mulher, irmãos, que aproximou-se de Jesus, recebeu a salvação, a alegria de servir a Ele, mas houve um entendimento louco na mente, e ainda hoje há isso,
que agora eu já estou salvo, posso cometer as minhas atrocidades, porque a graça de Deus vai me alcançar, porque a graça de Deus já me alcançou. E eu louvo a Deus, irmãos, que a graça de fato que nós estamos crescendo nela, provoca em nós transformação. Esta graça, de fato, entrou no nosso coração e permaneceu nele, nos moldando dia a dia. Em Filipenses 1:6, Paulo afirma que a graça, quando entrou em nós, provocou em nós uma boa obra. Mas esta obra está começando e precisa ser aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo. Há um crescimento aqui. Então vamos voltar a ler 2 de Pedro, capítulo 3, e verso número 18. Antes crescer na graça e no conhecimento. E conhecimento, irmãos, está falando a respeito, de fato, de conhecer. Essa carta, ela tem mais de 13 expressões nos convidando a conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Conhecer a Deus. Quando nós conhecemos, nós automaticamente não somos alimentados de informações, mas também do ato, da evangelização, da conduta, do amor de Cristo, o qual produz em nós transformação. Então, conhecer a Cristo é ser transformado por Cristo. Quem entende isso, diga glória a Deus. Diga assim: quanto mais eu conheço, mais eu sou transformado. Então, qual é a nossa dificuldade hoje? É que para conhecer a Cristo, eu preciso estudar sobre Cristo. Eu preciso ler a palavra. Preciso me alimentar dela. Eu queria ler em 1 de Pedro, no capítulo 2 e no verso 2, para dar início à nossa jornada de crescimento. Hoje eu vou ser um pouco mais breve, mas eu queria que você abrisse bem os ouvidos para o que eu vou dizer agora. Pedro vai escrever acerca do nosso caminhar. Ele vai nos colocar em um momento de iniciação, nos chamando de recém-nascidos. Nós nascemos, somos recém-nascidos. E ele dá uma dieta básica para que possamos ter força. Aí ele diz que nós temos o leite espiritual ou leite racional, conforme a tradução da sua Bíblia. Este leite racional é o que o recém-nascido toma. Para quê? Ele disse para crescer. Olha o que ele diz: desejai. Primeiro você tem que desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos. É um recém-nascido num corpo de adulto. É um homem novo, um menino, num corpo de um homem velho. Uma mente transformada, um coração abundante, com uma alimentação e uma dieta diferenciada. Não durma não, escuta o que eu vou dizer ao seu coração. Nós, irmãos, fomos encontrados pela graça. E fomos tirados daquele homem carrancudo, aquela mulher ignorante, aquele homem tolo, grotesco, e nos fez nascer de novo. E aí, para a gente sobreviver, Deus passou uma dieta. Você vai comer leite, vai tomar leite espiritual, porque a matéria precisa, de fato, de um alimento mais sólido. Mas o menino que nasceu agora, não dá para comer coisa muito forte não. Você não vai dar à sua criança nascida um caldo de feijão preto. Você não vai dar uma feijoada. Vai fazer mal. Ele não suporta. Então, o processo de crescimento, irmãos, de cada um de nós, ele é galgado a degrau. Eu nasci, iniciei o processo. Eu nasci pela graça do Senhor Jesus. Só que o meu nascimento, irmãos, é o início e não o final. O início de eu aceitar a Jesus como um Salvador, de ser encontrado pela graça, de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, é o início da jornada, não o final. Tem gente, irmão, que não evolui. Tem gente que só fica nesse leite e nunca consegue tomar um caldo de feijoada, um mocotó, uma buchada. Porque se der, se entala, adoece, não entende. E hoje Deus está nos convidando para um amadurecimento espiritual. Tudo a gente se fere, tudo me machuca. Um dia eu preguei aqui, tinha uma situação, o rapaz viajou, aí não deu certo,
Aí eu falei, não tem nada a ver, irmão, eu estava no outro sentido. Mas é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, faz o que quer. Foi lá e tratou, foi com ele. Aí ele disse, pastor, eu estou chateado com o senhor. Eu disse, comigo? Sim. Você passou o culto falando comigo? Eu disse, não, irmão. Eu não. Então, às vezes, irmão, nós ficamos assim. Nós temos alguns irmãos na nossa igreja que já estão há tempos e tempos, mas nunca conseguiram comer algo mais sólido, ainda é com leite. Irmãos, o crescimento, ele tem que acontecer. Ele precisa acontecer. Agora, nós não podemos ferir as etapas. Eu não posso pegar um recém-nascido e mandar fazer algo de um adulto. Ele não vai saber, não vai dar certo, não vai conseguir. Mas tem gente que está há tanto tempo e ainda é menino. Não conseguiu ainda desenvolver. Então deixa eu tratar aqui com você. Ele diz, primeiro, você precisa desejar de forma afetuosa. Há um desejo em nós, tem que haver um desejo em mim. De quê, pastor? De conhecer a Jesus, de crescer, de desfrutar da graça, de me alimentar dos céus. Tem que haver em mim uma disposição de querer. Eu preciso querer isto, irmãos. Quando eu não tenho mais desejo, eu já tive, pastor, mas não tenho mais. Então nós precisamos retornar ao ventre da espiritualidade e tornar a nascer. Nós precisamos retornar aos pés de Cristo. Dizer, Senhor Jesus, começa tudo de novo. Porque em meio a um crescimento, alguma etapa eu pulei. Eu não comi direito. Fiquei raquítico. Eu não me alimentei como deveria. Eu não coloquei dentro da minha boca aquilo que era me colocar. E faltou nutrientes, faltou fé, faltou graça, faltou ânimo, faltou boa vontade, faltou galhardia, faltou disposição, faltou fé. Jesus me ajuda, e volta de novo. E ele começa a tomar leite de novo. Porque ele é longânimo, ele é paciente, ele é aquele que espera. Mas não pode deixar de haver em nós o desejo. Eu preciso desejar estar com Cristo. Eu preciso disso. Então nós somos recém-nascidos. Deixa eu ler um texto para você. Eu preguei isso há muito tempo aqui. Talvez você não lembre. Está lá em Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes disso, Vinícius vai preparando em Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. Mas não coloca agora não, Vinícius. Entenda bem. Eu sei, irmãos, que para um crescimento existe um processo de tempo. Amém? Isso é fato. Para eu chegar aos meus 40 anos, foi 40 anos, então tem um tempo. Mas o tempo, irmão, não é suficiente para um amadurecimento. Ele é importante. Ele faz parte. Mas ele só não é responsável. Não consegue. Tem que haver, irmãos, uma determinação, uma interação. Tem que haver da nossa parte, irmãos, algo que a gente queira, um desenvolvimento. Eu me lembro de Filipenses 2:12, e eu queria que você memorizasse esse versículo, a parte B dele, mas eu vou ler todos. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também opera. O operar aí pode ser desenvolver. Assim também desenvolve, ou opera em vossa salvação. Desenvolve a vossa salvação no temor e no tremor. Ele diz, olha, a salvação é um desenvolvimento. É um processo. E além do tempo, nós precisamos envolver com ele. Com este desenvolvimento, eu preciso participar. Eu preciso de tempo, obviamente, mas a minha participação é inevitável. Se eu não buscar conhecer, irmão, o tempo não vai fazer isso por mim. O Espírito Santo não vai orar por mim não, irmãos. Eu tenho que dobrar o joelho, vai me ajudar nas minhas orações, com gemidos, mas eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. O Espírito Santo, irmão, não vai dar eu me cuidar, não. Eu preciso cuidar de mim. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Você precisa se cuidar. Você precisa se organizar. O Espírito Santo não vai mandar dizer como é que você tem que sentar, não. Isso é comportamento, é educação, estude. Se ajeite. Eu me lembro quando Deus procurou
Deus não, perdão, Nabucodonosor procurou lá os melhores jovens, em Daniel 1:4, disse que queria jovens com bom comportamento, queriam jovens que soubessem ser conduzidos dentro do palácio, com um vigor, com sabedoria, e queriam jovens instruídos, que tivessem facilidade de aprender, homens capazes e belos, bonitos de afeição. E quem fez isso foi o Espírito Santo, não, irmão. Daniel foram escolhidos porque Daniel estudava, orava e se cuidava. E aí o Espírito Santo foi lá e disse: não, vai tu lá para o palácio. Deus disse: vamos chamar esse rapaz aqui. Tem coisas que somos nós que temos que fazer, para que Deus opere conforme Ele quer. Nós temos que ter um desejo, uma disposição. Você tem que se cuidar, tem que ajeitar sua alimentação, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, e Deus vai operar nisso. O Espírito Santo vai operar nisso, nestas coisas, que nós ficamos à disposição, em um desenvolvimento da nossa salvação, no operar dos céus, com temor e com tremor, respeitando, orando, com cautela. Senhor, tem misericórdia, Deus, eu estou aqui, Deus me ajuda. Então, o tempo de fato é importante, mas o tempo por si só não consegue, irmão, desenvolver isso em nós. Porque se você passar 40 anos na igreja e nunca ler a Bíblia, como é que você vai desenvolver? Você passar 30 anos na igreja e não tem um momento que você queira orar, só vem no culto do domingo, só aparece nas ceias, como é que você vai desenvolver? Me diga isso aí, como é que vai acontecer? Você não tem um momento em casa, num celular, você não tem um local na sua casa de meditação, de oração, de choro, de lágrima. Como é que você vai criar intimidade? Me diga aí. Então, se você não tiver isso, o tempo não vai resolver. Você vai passar a vida inteira como um recém-nascido espiritual, em um corpo de adulto, onde se ofende por tudo, não compreende nada, briga por tudo, entra em desacordo com tudo, e tudo é um empecilho. E por isso, às vezes, é difícil pastorear, irmãos, porque não há desenvolvimento de salvação, porque nós não estamos sendo nutridos pela palavra da fé, alimentados pela verdade do céu. Nós perdemos o caminho e ficamos desse mimimi. Mas Deus nos convida a nós crescermos na graça e no conhecimento. E Pedro diz: temos que desejar afetuosamente com meninos novamente nascidos no leite espiritual, no leite racional, não falsificado, para que por ele você possa ir crescendo. Crescendo. Olha o que diz em Hebreus no capítulo 5, no verso 11. E aqui está o segredo, irmãos, de muitos não conseguirem crescer. Ele diz assim, do qual muito temos que dizer. Ele disse: eu queria falar um bocado para vocês. De difícil o quê? Vamos ler comigo aqui. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Você não escuta. Eu queria dizer, eu queria lhe ensinar, você não escuta. Eu tinha muita coisa, mas você não abre o ouvido. Aí olha o que acontece, verso 12. Olha o que acontece. Porque devemos já ser mestres. Pelo tempo. Diz: pelo tempo que tu tem de crente, tu deveria ser um mestre. A mulher de Deus, instruída, dotada nos conhecimentos. Pelo tempo. Mas não escuta. Tampaste os ouvidos. Só escuta o que quer. Muito eu tenho a dizer, mas não preste atenção, não compreende, porque é de difícil interpretação. Mas os ouvidos estão tampados, e era já para ser mestre, mas não é. Por que não é? Porque não escuta, porque não presta atenção. Aí o que ele diz mais ainda, e ainda necessita de que se vos torne a ensinar as coisas que já eram primeiros rudimentos. Ou seja, nem escuta e ainda esquece o que aprendeu. Aí precisa voltar a ensinar. Meu filho, senta aqui, levanta ali, pega aqui, vá para ali, vem para cá. Pare com isso. Toda igreja que eu chego, eu faço uma reunião. Monta a mesa da ceia, diz: vamos aprender a fazer a ceia.
Fiz aqui, fiz ou não fiz aqui? Fiz. Digo, pega a bandeja, vai orar. Bota de lado, para não cuspir o pão. Que tem gente que orava assim, ó. Aí quando nós saímos comer, o pão tudo cuspido. Aí outro ia orar, tira arrastão. Mas não tire não. A não ser que ele aprenda a fazer isso. Toda a vida eu ensinei. Quando levantou, os diáconos descem, fica na posição. Toda a vida eu ensinei. Eu preciso ensinar isso de novo? Não. Mas de vez em quando eu torno a ensinar. É o que Deus está dizendo. Tampaste os ouvidos, não consegue aprender as coisas de grandes interpretações, de difíceis interpretações. Aí não é mestre porque não ouvistes, não aprendestes, não buscastes, não orastes, não quiseste, não desejastes conhecer. Aí ainda tem um porém. Além de não ser mestre, eu preciso tornar a ensinar as primeiras coisas, os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Aí diz assim, e ainda falta em algum de vós o início do leite. O leite que tu nasceu com ele, que é o início do alimento. Ainda tem falta dele. Aí diz assim, ainda mais, olha, e não de sólido alimento. Olha o que bota o verso 13 aí. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando da palavra da justiça. Porque é o quê? É o quê? Menino. Irmãos, ser menino não é pecado. Mas ô coisa feia, irmão, um cabra velho de 50 anos querendo ser menino. Hein? Nós aprendemos aqui, não foi, irmão? Na escola bíblica tem uma fobia aí, a pessoa não quer ficar velha, não era? Foi, tem uma fobia, tudo tem fobia hoje, né? Aí na escola nós aprendemos a fobia de quem é velho, mas não quer ser velho. Aí fica fazendo cor de menino. Ô coisa feia, irmão. Eu fui fazer uma caminhada esses dias, eu vi uma senhora lá, eu disse, não pode. Irmão, a blusa aqui, a barriga de fora, eu disse, não pode. Ela pensa que tem quantos anos? Então, eu disse, não estou acreditando na história dessa, não. Eu não estou acreditando na história dessa, não. Quer ser menino. Eu não estou dizendo que ser menino, irmão, é pecado. Eu estou dizendo que Cristo nos chamou para crescer. Você tem quanto tempo de crente? Você tem que crescer. Você tem que sair do leite para o material, para o alimento sólido, para a substância, para grandes interpretações, para não se deixar ferir por bobagem, para não brigar por coisas desinteressantes, para não entrar em causas tolas, para não entrar em questões, irmãos, que não levam a lugar nenhum. Diga glória a Deus com essa palavra. Eita, é prova dizer, irmão, mas a gente tem que dizer. Aleluia! Deus nos chamou porque quer que nós cresçamos. Já pensou uma igreja toda, Caetano, missionária? Hein? Meu Deus do céu! Uma igreja que acordou de manhã e a sua missão é ganhar o vizinho para Jesus, hein? Que benção! A maioria até intrigado é. Meu Deus do céu! Aqui não tem não, mas por aí tem. Não tem não. Então nós precisamos interagir, participar. Não existe crescimento, não existe amadurecimento sem o tempo, verdade. Mas só o tempo sozinho não nos conduzirá, irmãos, a esse lugar. Porque embora ele não vá acontecer sem tempo, embora o processo não aconteça sem tempo, ele precisa, irmão, de fato requerer os processos envolventes para que isso aconteça. Mas eu quero que os irmãos entendam, só o tempo não é suficiente. Requer de nós participação e interação. Quem entender isso, diga amém. Diga assim, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos. Crescer na graça e no conhecimento. Então eu quero pautar o primeiro tópico aqui. Vou terminar, não vou nem só pautar. Deu 9 horas, o relógio está desviado. Desviado esse relógio. Mas ele diz assim, primeiro eu tenho que desejar. Diga amém. Desejar afetuosamente. Para eu crescer eu tenho que desejar. Você entendeu isso? Você precisa criar isso no seu coração. Segundo, eu preciso de orientações práticas para como eu faço isso acontecer. O quê? O crescimento. Como é que eu cresço, pastor? Prático mesmo, assim, sem esse bababá. Prático. Como é que eu faço? Aí eu vou só citando aqui, nós vamos terminar, tá bom? Primeiro, eu quero citar um texto que está em Mateus 4:4. Para você lembrar quem você é.
Ele diz assim, olha, porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o meu alimento é o pão para esse corpo físico, mas o meu alimento também é a palavra de Deus. Aí ela vem de duas formas essa palavra. Vem como leite e vem como carne. O leite é o início e a carne é o sólido, já é para alguém mais maduro. Mas tudo é a palavra de... Tem a de fácil interpretação e a de difícil interpretação. A fácil interpretação é os rudimentos iniciais. Aquilo que nós começamos. Jesus salva, transforma, leva o homem para o céu. Deus é amor, Deus é justiça. São as coisas que eu aprendi no início. Depois eu fui aprendendo mais. Minha luta não é contra carne e sangue, que é isso. Eu fui aprendendo mais, as mansões celestiais. Aí você vai se aprofundando em algo mais profundo. E aí você começa a perceber que isso aqui nada mais importa. Tanto faz. A minha circunstância tanto faz, as minhas lutas tanto faz. O processo de batalha é para todo mundo, só muda as estações. Como eu venci as de trás, vou vencer as da frente. A minha esperança não traz confusão, eu estou bem. As aflições do tempo presente só são para me dar glória para o Senhor. É uma oportunidade de eu conhecer Jesus mais de perto. Você vai começando a amadurecer esse negócio. Se tem um dia que está triste, mas você não é triste. Tem um dia que está chorosa, mas você não é chorona. Você está perplexa, mas não está desanimada. Você sabe que tem um Deus que luta por você. Você não vai ser destruído. Você começa a amadurecer nesse negócio, irmão. Sabe que está guardado, está escondido. O Senhor está com a segurança de tudo. Guarda os seus, guarda os que estão perto, os que estão longe. E aí, pastor, meu irmão, está tudo bem. Isso você vai amadurecendo, irmão. Mas quando você não amadurece, tudo é um mimimi. É, pastor, não estou aguentando não. Deixa de ser frouxo. Vai passar, rapaz. Pastor, aqui, a minha luta é como se fosse a maior. Mas ele mesmo e ela mesma passou por umas maiores e já venceu. É que a gente não lembra. Na prova iminente, não lembra da prova que venceu. Na batalha iminente, você não lembra das guerras que você já atravessou. Mas, irmão, se você puxar um pouquinho aí pela sua memória, uns tempos para trás, principalmente quem tem um pouquinho mais de idade. Eu visitei uma senhora, eu estou encerrando, mano, tem um pouquinho de paciência aí para mim, viu? Eu visitei uma senhora, mano, que estava viúva já há mais de 40 anos, com 5 filhos, 3 sendo especiais. Ele ainda cuidava da mãe, mano, prostrada, que era amarrada numa poltrona. E eu chegava lá, essa mulher era mais animada do que eu. Dizer, Jesus, esse pastor tá é muito bom, que agora eu aposentei esses meninos. E não tem, pastor, que eu trabalhava o dia todinho tirando feijão para ganhar uma lata de farinha. E o mais velho ia pegar um peixe para recente comer, senão era só farinha com açúcar. Eu digo, é mesmo? Sério. Eu disse, eu estou reclamando de quê, Jesus? De que é que eu estou reclamando? E ela feliz, ela entendeu o que é graça, ela entendeu o que é Cristo. Ela entendeu aquele verso, sei ter abundância, como sei passar necessidade, em tudo fui instruído, em tudo fui ensinado, posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Cresceu maturidade, cresceu espiritualmente, cresceu na graça, cresceu no conhecimento. Irmãos, Deus está nos convidando a entender, olha, existe o pão material, mas também tem um pão espiritual, nem só de pão viverá um homem. Mas da palavra. Da palavra. Aí eu quero que vocês entendam que Cristo está dizendo que nós somos tanto material como espiritual. Mas não é só palavra não. Tem que comer mesmo. Irmão. Tu morre. Tu morre. Eu conheço muitos, naquele Heróis da Fé, tem um lá, no livro, que morreu bem novinho, porque fazia muito jejum prolongado. Além de ficou fraco e morreu. Tem que comer. Tem um versículo em João 3,6 que diz assim, ó, olha aí, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Diz, olha, carne é carne, é um, é outro. Não, você tanto é carne, como você também é Espírito. Tanto é um como o outro. É o que ele está dizendo. Mas você alimenta quem? Logicamente que o contexto do texto, ele está falando sobre guerras espirituais. Mas eu quero trazer e conjecturar para que você precise alimentar a sua carne para sobreviver, e você precisa alimentar também seu espírito, para crescer. Quem está entendendo, diga amém. Então a palavra de Deus é alimento para nós. Quem tem dúvida nisso? Então eu preciso ser nutrido por estas palavras. Por isso em Timóteo 4, e no verso 6, 1 Timóteo,
Ele diz, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. Ele diz, nutridos ou criados com a palavra. Palavra de quê? Ele diz, da fé. Se você começar a se alimentar com ela, você vai ser um bom ministro. Você não me dá trabalho. O Senhor me ajuda. O Senhor ora por mim. Ora por esta obra. Por quê? Porque é nutrido. É alimentado pela palavra da fé. Quem pode dizer amém por isto? Glória ao Senhor. Mas como eu disse em Hebreus 5:12, nós temos às vezes falta de leite por tampar os nossos ouvidos. Imagine comer a palavra. Falta de leite. Para a gente encerrar, glória ao Senhor. Eu quero apenas 1 Coríntios 3, 1 e 2. Será o último verso que eu vou citar. Ele diz assim, irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Como o quê? A meninos em Cristo. Ele não está dizendo que o povo não é crente, não. Escute isso aqui, irmão. Ele não está dizendo que esse povo de Corinto não é crente, não. Está dizendo que não evoluiu. Não amadureceu. Olha o que diz no verso 2. Com leite vos criei, e não com manjar. Porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Mas vocês não desenvolveram. Vocês não foram nutridos. Vocês não avançaram. Vocês não cresceram. Permanece a mesma coisinha. A mesma meninice. Irmãos, Paulo não está lutando contra reações sentimentais de fé. Não é isso. Ele está falando contra pecado mesmo. Ele não está falando de gente que corre, que pula, não. Se você quiser correr e pular, irmão, se a emoção está no seu coração, se é o fervor da sua alma, amém, Deus abençoe. Sou contra nada, não sou nada espontâneo que seja para Deus, não sou contra nada. Quer pegar lá o tamborim e tocar como enfermeria e cantar? Faça aí. Agora, Paulo está condenando o erro. Porque quando nós não evoluímos, continuamos a pecar, irmãos. Quando nós não amadurecemos, continuamos a desejar as mesmas coisas do passado. Eu não sei você, mas olha, quem aqui já aceitou Jesus e se desviou? Levanta a mão aí. Eu vou levantar a minha. E a gente tenta fazer a mesma coisa e não dá mais não. A gente até tenta. Aí coloca umas escorramais para ver se senta aquela... Mas você não sente mais. Experiência própria. Não sente, não dá mais. Porque agora você conheceu, foi nutrido com outra coisa, alimentado com outra verdade. E aquilo ali lhe deu força, lhe deu coragem. Você quer aquilo mais um pouco. Então eu quero dizer aos irmãos que quando nós provamos de Jesus, o desejo que deve surgir em nós é querer mais de Jesus. Se isso não está acontecendo na minha vida, irmãos, eu estou distante de Jesus. E o ato que eu preciso para ficar perto de Jesus de novo é aceitar Jesus como Salvador. Olhe para mim, eu vou terminar agora, vamos ficar de pé. Glória ao Senhor. Ele diz, eu queria falar com vocês como espirituais, mas só estou falando como carnais, como meninos em Cristo. Paulo diz, vocês são de Cristo, mas ainda estão com essas coisinhas, com esses interesses tolos. Eu me lembro no começo da minha fé, já casado com a irmã Ana, que a gente ia para o culto, mas eu mesmo, animado com Jesus, mas não tinha muito assim envolvimento não. Eu ia mais porque a Ana ia também, aí nós íamos, mas não tinha muita coisa não. Quer dizer, nós vamos, ela nasceu na fé, pode-se dizer, então ela era minha, empurrava, né? E a gente foi devagarzinho, chutando ali as coisas, e chegamos. Hoje não, hoje eu sou desejoso, porque eu desejo conhecer um pouco mais Jesus. Aí eu disse, Jesus, tampa os meus ouvidos, para eu entender as tuas interpretações. Hoje eu falando com um pastor, ele disse, pastor, ontem eu fui para Iuaba, ministrei lá, aí o pastor quer falar sobre o que ministrou, né? Eu digo, pô, diga aí, foi que você ministrou, aí pô, só gosta de dizer, né? Preguei sobre o texto tal e tal e tal, eu disse, muito bom, ministrei esses dias esse texto. Você falou sobre o momento escondido da cozinha e tal. Disse, não, vixe, pastor, não vi isso tudo não, conte aí, pastor. Aí eu disse, não, irmão, procure a sua profundidade. Procure aí, irmão, você interpretar.
Deus me mostrou, mostra a você também. Eu uma vez, achando que Deus estava unicamente comigo, disse: Senhor, hoje eu quero uma mensagem, sou eu e o Senhor. Aí eu entrei, irmã Socorro, na profundidade de oração. Deus me deu a mensagem. Aí eu morto satisfeito. Eu disse: rapaz, deixa eu ver se ela é única minha. Aí eu botei na internet, tinha bem 200 mil, do mesmo jeito. Eu digo: mas Jesus, não era só nós dois esse negócio? Irmão, Deus já deu outros também. Se buscar, tem, irmãos. Se bater, se abre. Se pedir, Ele dá. Agora, irmãos, a gente nem pede, nem busca, nem ora, e ainda quer crescer. Senhor, eu queria que hoje, nesse culto doutrina, o Senhor falasse a minha alma. Como? Se a gente tampa os ouvidos, se a gente não entra no espiritual, a gente fica mais com sono do que desejoso, a gente fica olhando para o relógio, pastor, passou 10 minutos, meu Deus, não aguento mais não. Chega atrasado e ainda fica com raiva que eu passo 10 minutos. Não é luta, irmão. Luta. E o pastor que aguente para não dizer nada. Não dizer nada. Irmão, nós temos, irmãos, é que crescer na graça e no conhecimento, é aproveitar os pés de Cristo, é andar com o Senhor de dia e de noite, dizer: Pai, não me deixe sair da tua doce presença. Irmão, nós somos dele. Não tem outro caminho para nós mais não. Você pode pensar o que quiser, rodar onde você quiser. Você foi chamado para servir a Deus. Você pertence a Deus. Agora, você escolhe, vai viver a vida inteira sem conhecer Ele? Só essas migalhas que caem da mesa? Ah, pastor, mas a migalha, você viu, mas Deus quer que você sente na mesa e coma do banquete. Agora, se você quer migalha, coma migalha. Mas Deus tem banquete, irmão, para os seus filhos, que somos nós. Então, que hoje você possa louvar ao Senhor, agradecer a Deus, porque Deus tem despertado nosso coração para crescermos na graça e no conhecimento. Vamos ler 2 de Pedro 3:18, onde começamos, todo mundo junto para nós encerrarmos. 2 de Pedro 3:18. Glória a Jesus. Aí pronto. No 3, 1, 2, 3. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Você diz o quê? Amém, Senhor Jesus.